Bom, gente, quero dar continuidade na nossa série. Nós temos falado de conversão. E muitas vezes nós pensamos que conversão é algo que somente um dia nós fizemos quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas conversão tem a ver com mudança de direção. E muitas vezes nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas nós não tomamos novas direções. Nós continuamos caminhando, a Bíblia diz que tudo se fez novo. Só que esse tudo se fez novo é um processo. E ele é um processo diário na minha e na sua vida. Então nós precisamos nos converter diariamente. Nós precisamos buscar o caminho que Deus criou para nós diariamente. Senão seria muito fácil, nós falamos assim, um dia eu aceitei Jesus e eu continuo vivendo a mesma vida que eu vivia. Isso não é andar em santificação, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E eu tenho certeza que eu e você, nós queremos ver Deus. Nós queremos um dia estar na glória com Ele, ver Ele. Nós queremos participar da presença dEle. E para isso, nós precisamos nos converter diariamente. Para isso, nossa família precisa ser convertida diariamente. Para isso, nós precisamos colocar a nossa vida na cruz todos os dias. E o nosso texto que nós temos usado está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, eu gosto muito desse versículo, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Todos nós com o rosto descoberto. E gente, nós temos falado de conversão. Conversão é mudança. Não tem como nós tratar mudança com fingimento. Não tem como nós tratarmos e falarmos de mudança na nossa vida sem transparência. Não tem como nós falarmos de mudança sem um reconhecimento de olhar para dentro de si e não olhar para o outro. Porque eu e você, nós temos uma grande tendência de sempre olhar para o outro. E pensar assim, essa palavra o fulano tinha que ouvir. Isso se esse... E não, gente, a palavra é para mim e para você. Eu tenho que ouvir nessa manhã essa palavra. Você tem que ouvir essa palavra. Só que quando nós falamos de mudança, Deus deseja de nós um coração sincero, um coração desejoso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não pelas suas atitudes naturais, porque ele foi um pecador assim como eu e você. Mas ao mesmo tempo que ele pecava, ele reconhecia e se arrependia. Deus olhava o coração. E quando nós queremos mudança de fato e de verdade, se eu e você, nós queremos refletir a glória de Deus na nossa casa, aonde nós estivermos, nós precisamos ser transparentes com nós mesmos. E eu reconheço que esse é um exercício não tão fácil. Porque quando nós somos questionados sobre o que há em nós que não é bom, nós muitas vezes travamos. E falamos assim, fulano, me diz o que em mim não é bom. Porque é mais fácil alguém de fora analisar as nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você, Jesus falou, eu vou para o Pai, eu vou deixar um ajudador, o Espírito Santo. Não é eu e você, né, que definimos o que em nós não é bom. É o Espírito Santo que revela o que em nós não é bom. E cada dia mais eu e você, nós temos que buscar essa intimidade para aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque quando nós paramos para ouvir, Ele fala e Ele revela quem nós somos. E nós não somos bons. Jesus falou em certo momento, só há um que foi bom. E Ele não estava falando dele. Ele estava falando de Deus Pai. Jesus, sendo Jesus, não se reconhecia como alguém bom. Jesus, sendo Jesus, e essa manhã nós celebramos a vida dele em nós. Ele, mesmo não encontrando nele pecado, ele ainda assim não se reconhecia como sendo alguém bom. Esse é o Cristo que nós amamos. Esse é o Jesus que nós celebramos. E é esse que é o nosso espelho para sermos transformados de glória em glória. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em João capítulo 15.
dos versículos do 1 ao 8, que diz o seguinte. Aqui é Jesus falando. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, é uma passagem muito conhecida, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Nós mostramos para as pessoas, nós mostramos para o mundo que nós somos cristãos, que nós somos discípulos de Cristo, quando nós frutificamos. E muitas vezes nós temos um pensamento que frutificar no reino é somente ganhar vidas para Jesus, e esse é um grande engano. Nessa passagem em específico, Jesus está falando de algo que é interno. Jesus está falando do fruto do Espírito, Jesus está falando da paz, do amor, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Jesus está falando de caráter, Jesus está falando de transformação interna na minha e na sua vida. Ele está dizendo que quando nós somos transformados, quando nós somos mudados interiormente, quando nós deixamos Ele nos tratar e nos mudar, então nós começamos a refletir a glória de Cristo. Então eu e você, nós podemos ganhar muitas vidas para Jesus, e mesmo assim, não ser considerado um discípulo de Cristo. Porque o meu resultado não é pelo número de vidas que eu ganho para Jesus. O meu resultado é por quanto eu me deixo ser transformado. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? E ali Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, ou seja, é uma condição, eu vou permanecer em vós. E quando eu ouço essa palavra permanência, é algo que me desafia. Eu não sei a você, mas a mim me desafia. A nossa vontade natural humana é de explorar. A nossa vontade natural e humana é de conhecer novos caminhos. Mas Cristo está falando, se vocês permanecerem em mim, então eu vou permanecer em vós. E vocês pedirão o que vocês quiserem, e isso vos será concedido. Só que aqui também é um alinhamento de oração, porque às vezes a gente pensa assim, que vou pedir então o que eu quiser e Deus vai me dar. Sabe o que acontece? Quando nós permanecemos em Cristo, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles começam a se alinhar com os projetos de Cristo. E quanto mais em Cristo eu estou, mais a minha mente pensa como a mente de Cristo. Quanto mais em Jesus eu estou, mais os meus desejos são iguais aos desejos de Cristo. Quanto mais em Cristo eu estou, mais aquilo que eu sonho para mim e para minha família está alinhado àquilo que Cristo tem para mim. E aí Ele concede, sabe por quê? Porque é o que Ele deseja. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim, ou seja, nós não vamos mudar a nossa vida na força do nosso braço. A nossa vida só é mudada quando nós permanecemos em Jesus. Então nessa série nós falamos sobre várias coisas, mas esse talvez seja o que tem de mais precioso. Quer mudar a sua vida? Permaneça em Jesus, porque é Ele que muda e transforma. Você pode tentar várias coisas, você pode tentar vários caminhos, mas só tem um caminho que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim.
Quer encontrar Jesus naquilo que tu tem feito? Quer encontrar o Pai naquilo que tu tem feito? Busca Jesus e permaneça nele. Lá em Romanos 8, 29 diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, ou seja, eu e você. Deus já nos criou para expressar o caráter dele. Deus já nos criou para ser a imagem e semelhança dele, isso é ponto. Nós já fomos predestinados. Deus nos desenhou, Deus nos criou. Quando Ele nos criou, Ele nos formou e nos predestinou para expressar a glória dEle, para ser Ele, para representar Ele. Isso está dentro de mim, está dentro de você, esse é o nosso futuro. Eu não sei qual é o meu futuro, sabe qual é o teu futuro? Se Ele já te predestinou, é o teu presente e o teu futuro. Ser a imagem e semelhança de Cristo. Em tudo o que nós fizemos. E para que na nossa vida nós venhamos a mudar, existe algo que nós não podemos desconsiderar, que se chama poda. Em algumas versões, a palavra, em vez de falar que ele limpa, a Bíblia fala que ele poda. E muitas vezes nós temos a poda como algo ruim. Mas eu até coloquei o nome dessa palavra como a beleza da poda. Porque a poda é bela. A poda, ela faz com que aquela planta ela fique num formato adequado. A poda faz com que a planta, o fruto possa resplandecer e ir para onde ele tem que ir. A poda faz com que o melhor da videira frutifique. É a poda que faz com que o melhor de mim e de você transpareça. Poda, gente, nada mais é do que uma retirada parcial dos ramos. Isso é tão belo, porque se é parcial, quer dizer que Deus ele já nos criou perfeito, nós nos desviamos. E agora, quando nós nos deixamos ser tratados por Ele, Ele não tem que fazer de novo. Ele só tem que ajustar. É por isso que ela é parcial. Ela não é total. Nós não precisamos ser podados totalmente. No sentido de, Ele não precisa nos arrancar. Ele, na verdade, nos deseja parcialmente ir nos limpando. Parcialmente ir nos purificando. Parcialmente ir nos fazendo nos tornar mais parecidos com Ele. Então nós precisamos entender que a poda é algo extremamente importante na vida de um cristão. Porque é ela que faz com que nós tenhamos saúde e crescimento espiritual. É através da poda que Deus, Ele faz com que nós vamos, durante a nossa caminhada de fé, nos tornando mais e mais parecidos com Ele. E sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós entendemos a poda do formato errado. Muitas vezes nós entendemos a poda como algo que, por mais que tenha dor, mas algo imposto pelos homens. E o que a Bíblia está falando aqui? Quem é que poda? Jesus, ele se compara com a videira, ele não é o lavrador. Quem é o lavrador? O versículo começa falando que meu pai é o lavrador. Deus, na figura de pai, é Ele que nos poda. Não é Jesus, é o Deus Pai que nos poda. Muitas vezes na nossa jornada de fé, e eu estou falando com pessoas já que têm uma caminhada de fé, nós nos ferimos com pessoas, porque pessoas nos podaram, se colocando no lugar de Deus. A Bíblia não nos dá esse direito. Não é nós que realizamos a poda, é Deus que realiza a poda. Não é eu que transformo a sua vida, é Cristo que transforma a sua vida.
E nós, como igreja, nós precisamos despertar para isso, porque às vezes nós queremos transformar, mudar as pessoas. Não é nós que fizemos, esse não é o nosso papel. Ser podado não é falar assim, tu está em disciplina porque tu fez isso. Isso é a lei humana fazendo. Quando Deus poda, Ele poda em amor. Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Aqueles que são pais sabem o quanto se amam os seus filhos, repreendem os seus filhos. Se amam os seus filhos, corrigem os seus filhos. Mas sempre que um pai corrige um filho, ele corrige em amor. Então, na nossa caminhada de fé, de sermos transformados de glória em glória, de mudança em mudança, nós precisamos entender que a tesoura vai fazer parte dessa jornada. E ela vai fazer parte porque ela é extremamente importante pela nossa permanência em Jesus. E sabe por que muitas vezes nós nos decepcionamos? E por que nós fomos podados pelos homens? Porque nós somos homens de pequena fé. Nós ainda precisamos de alguém para nos falar o que é certo e o que é errado, o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Nós ainda precisamos de alguém fisicamente na nossa frente para dizer, faz isso, faz aquilo. Porque nós não queremos desenvolver a nossa fé. Porque quando nós buscamos desenvolver a fé, nós buscamos na fonte. A fonte não é eu, a fonte não é você, a fonte é Cristo. Quando eu amadureço espiritualmente, eu começo a buscar na fonte, daí não tem erro. Daí não tem decepção, daí não tem machucadura, daí não tem ferida. Mas nós, por sermos homens de pequena fé, nós ainda esperamos no homem a resposta. Nós ainda colocamos o homem num lugar e numa posição que não é dele. Ninguém aqui de nós foi chamado para ser teto espiritual sobre a cabeça de ninguém. Só existe um teto. Esse teto é Cristo. É Ele. E nós precisamos amadurecer nisso, gente. Porque senão nós vamos continuar bebês espirituais que precisam de pessoas. E nós precisamos entender, a Bíblia diz, Deus ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, ele chamou o corpo, e cada um faz parte desse corpo, e cada um no corpo tem uma função importante. Mas a Bíblia diz também que nesse corpo só tem um que é o cabeça. E esse cabeça é Cristo, e às vezes nós queremos botar outras cabeças no lugar. Por quê? Porque nós precisamos ver, porque nós queremos a resposta pronta. Nós vivemos num tempo de resposta pronta. Nós vamos no Google e nós buscamos a informação que antes talvez levaria meses para encontrar. Nós vivemos num tempo onde nós queremos agora, nesse momento, o que é certo e o que é errado. Ao invés de ir para a cruz, ao invés de ir para o joelho, ao invés de orar e pedir, Espírito Santo, revela o que há errado em mim. Porque esse processo, ele é demorado. Só que esse processo, ele é libertador. Provérbios 29:15 diz que é bom corrigir e disciplinar, aqui na linguagem de hoje, a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Numa outra tradução diz que a criança entregue a si mesmo. Sem você nós somos filhos. Quando nós não fomos criados para sermos entregues a nós mesmos. Nós entregues a nós mesmos, nós caímos. Nós entregues à nossa vontade, nós pecamos. Nós entregues a nós mesmos, nós falhamos. Nós entregues a nós mesmos, nós não cumprimos o propósito de Deus para nossas vidas. Nós não fomos criados para estar na direção. Nós fomos criados para sentar no banco de trás. Então, diferente do corte que gera morte, a poda, ela gera vida. E falando cientificamente na agricultura, existem 3 tipos de poda. E eu quis trazer isso porque eu acho que nós aqui somos um corpo. E num corpo nós temos diferentes níveis de pessoas espirituais. Pessoas que a recém conheceram Jesus, estão gatinhando. Pessoas que talvez já são um pouco mais maduras. Pessoas que já estão há muito tempo na fé, mas mesmo assim continuam sendo bebês espirituais, porque não é o tempo de fé que determina o meu grau de intimidade e de transformação.
mas ela serve tanto para nós individualmente, como para nós como igreja. E a primeira poda que existe é a poda de formação. Essa poda ela é feita na videira para que ela venha dar estrutura para a planta. Ela acontece nos primeiros anos de vida da planta. E espiritualmente falando, é quando Cristo começa a nos podar nos nossos primeiros anos de cristão. É quando nós começamos a nos deparar com alguns conceitos e preconceitos que nós tínhamos, e que nós começamos a olhar e ver, opa, não é assim que Deus pensa. Não é assim que Ele pensou, não é assim que Ele projetou. E Ele começa a nos mudar. Só que para nós sermos mudados é como um vaso na mão do oleiro. É como o ramo na mão do lavrador. Precisa quebrar e fazer de novo. Precisa mudar, precisa estar aberto para essa mudança. E na formação, se ela não é bem feita, ela gera prejuízo no futuro. É importante dizer que essa poda ela é feita quando a planta, ainda a videira, ela não tem raiz. Ela está começando a criar raiz. Ou seja, ela está vulnerável. E ela precisa ser posicionada para depois ser firmada numa estaca que vai dar o direcionamento e vai conduzir ela ao crescimento. Sabe, gente, existem vínculos da nossa velha natureza, costumes, amizades, rotinas, que nós desenvolvemos e aprendemos do nosso berço, da nossa infância, que vieram talvez de gerações anteriores, que nós precisamos deixar Cristo mudar, que nós precisamos deixar Ele entrar e podar. Filipenses capítulo 3, os versículos de 12 a 15 diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo, aqui Paulo falando, prossigo para conquistar aquilo que, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente também, isso Deus revelará para vocês. Paulo fala aqui, todos nós que somos maduros. O que ele está falando? Que se eu sou maduro, o meu modo de pensar tem que ser esse. Eu preciso deixar para trás as coisas que para trás ficaram, as coisas velhas. Não tem como nós trazer o velho, não tem como nós trazer aquilo que foram conceitos e preconceitos que nós temos, se nós queremos algo novo de Cristo. Há uma semana atrás nós tivemos uma palavra sobre o vinho novo em odres velhos. E aqui Paulo está falando assim, quer ser maduro? Se você quer ser maduro, segue o mesmo exemplo. Eu faço assim, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, ou seja, eu não fico remoendo. Eu não fico pensando, que saudade eu tinha da minha vida quando era isso e era isso. Que saudade que eu tinha quando eu tinha isso. Que saudade eu tinha quando eu não tinha que levantar no domingo de manhã e ministrar uma palavra. Era mais bom ficar em casa. A Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado não olha para trás. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Então, gente, o que for estabelecido nessa fase, e essa fase de formação, ela leva de 1 a 2 anos. É aquilo que vai influenciar no futuro toda a produção de frutos. É o que vai dizer se aquela videira ela vai dar uva ou não vai dar uva. E eu queria que você nesse momento voltasse atrás nos seus anos de fé. Refletisse um pouquinho sobre quem foram as suas referências quando você se converteu. Quem te discipulou? Quais os conceitos que foram enraizados no teu coração? Sabe por quê? Porque se nesse período de formação, a nossa raiz, ela foi fortalecida na religiosidade, se nesse período de edificação, a nossa raiz, ela foi fortalecida nos homens, nós vamos ter uma grande tendência em produzir muito, mas ser pouco.
Eu sou grato a Deus pelos meus irmãos. Assim, e eu estou falando agora de produção, inclusive das mais simples, né? Ontem nós estivemos na obra, assim, de ver todo mundo pegando junto, trabalhando, sol quente, não importa. Ninguém estava ali por mim, nem por ninguém, estava ali por Cristo, assim, para fazer a diferença, porque sabe que Deus quer alcançar novas vidas. Eu sou grato, isso é muito bom. Só que isso não nos mostra que nós somos cristãos. Isso não diz que nós somos pessoas mudadas por Cristo. Isso não nos faz a imagem e semelhança de Jesus. Agora, o quanto Cristo tem mudado e transformado em nós, isso sim. Isso nos cela como pessoas que buscam uma maturidade nele. E aí nós precisamos ter uma atenção, e aqui eu estou falando como igreja agora, para a igreja, não é individual, é como igreja. Sabe uma das coisas que muito eu me questionei durante muito tempo? Eu me perguntava, e ainda há poucos dias nós falávamos sobre isso, como aquela pessoa que era uma bênção na igreja, como aquela pessoa que era alguém usado por Deus, se desviou, está no mundo, está pior. O que aconteceu? Como isso acontece? Por que isso acontece? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes nós como igreja falhamos em entender o tempo daquela pessoa. Nós falhamos em entender que o tempo que aquela pessoa tem vivido é um tempo de formação e não de produção. E daí o que nós falamos? Nós nos baseamos no nosso olhar natural e não no nosso olhar espiritual. E o nosso olhar natural vai sempre olhar para aquilo que a pessoa tem de melhor. E aí nós recebemos irmãos, e talvez você foi ferido nisso também, que são cheios do dom e do talento. Sabe, no louvor isso acontece demais. A pessoa é uma bênção cantando. Ser uma bênção cantando não quer dizer que ela é uma bênção porque ela ainda conheceu Cristo e tem profundidade em Cristo. É porque ela tem um dom natural e um talento que Deus deu. E aí quando nós não entendemos que o tempo é de formação e não de produção, nós perdemos essa pessoa. Nós colocamos ela no lugar errado e o que ela vai fazer? Ela vai nascer torta. E uma vez que ela vai nascer torta, o que ela vai acontecer? Ela vai se decepcionar. E ela se decepcionando, o que ela vai fazer? Ela vai sair. Ela não vai produzir frutos. E ela vai sair debaixo da mão do lavrador. A consequência disso, gente, é que se uma planta nesse estágio de formação, ela não tem uma intervenção humana, ela morre ou ela nunca mais dá fruto da forma que ela poderia. E eu queria que você, maduro espiritualmente nessa manhã, sentisse o peso disso. Reino não é brincadeira. Reino não é uma palavra bonita. Reino é temor por vidas. Você, e eu e você, todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, exercemos influência sobre alguém. Pense que tipo de influência você tem levado, que tipo de influência você tem causado na vida dos outros. Porque pode ser que nós temos sido pedra de tropeço. Por não ter entendido o tempo, talvez nós temos feito irmãos nossos tropeçar. E aqueles que poderiam dar muito fruto e glorificar a Cristo se perder. E depois dessa poda de formação, então, vem então, daí sim, a poda de produção. E a poda de produção, ela vai cortar alguns ramos que já deram fruto, para que ele venha dar muito fruto. Sabe, Deus Pai, Ele nos corta um pouquinho, quando a gente ainda é maturo e bebê, com muito amor. E aí Ele vai trabalhando no nosso interior. Ele vai retirando algumas coisas, sem machucar, sem ferir. Ele vai nos preparando, Ele vai nos alicerçando, Ele vai criando raiz. E aí chega o momento, agora sim. Agora tu está pronto para dar fruto. E olha que lindo, assim, quando eu meditava nisso, assim. Isso aqui não é bíblico, tá? Mas é algo que, se Jesus usou, tem um contexto. E quanto mais nós buscamos nas coisas de Deus, mais profundidade, mais revelação nós temos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus nessa terra?
3 anos? O que Jesus fez com os discípulos durante 3 anos? Ele formou. Sabe quanto tempo começa a poda de produção? 3 anos. Cientificamente, a uva para começar a produzir, na poda de produção, leva 3 anos. Deus é Deus, gente. Tamanha sabedoria. Quando ele partiu, os discípulos estavam prontos para produzir. Eles ainda eram pecadores. Pedro nega Jesus antes da partida. Eles ainda eram falhos. Mas eles estavam enraizados. Poderia levantar as circunstâncias, as provas, ia levantar o mundo contra. Eles estavam na raiz, pronto para levar uma geração para Cristo, que serve de exemplo para mim e para você hoje. Eles podiam frutificar e ser discípulo de verdade. João 14, do 7 ao 14, diz assim: se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus falando para os discípulos: vocês vão fazer obras maiores, vocês estão prontos, eu vou para o Pai. Mas a partir de agora, vocês foram formados, eu amei vocês, eu formei vocês, agora vão, continuem no processo de mudança, continuem deixando eu podar, mas eu não vou estar mais junto fisicamente, mas o Espírito Santo vai ser o auxiliador, Ele vai conduzir vocês aonde vocês forem. Continuem abertos, para assim como vocês estavam quando eu estava com vocês, de corrigir vocês, continuem. Deixa o Espírito Santo conduzir vocês, deixa Ele trabalhar, deixa o Pai podar. E por último, a terceira poda, que é a poda de renovação. Essa poda, gente, interessante é que ela acontece a todo tempo, muitas vezes. Ela não conhece só uma vez, ela acontece muitas vezes. Mas ela acontece mais por 2 motivos. Quando a videira sofreu algum dano de um inseto, ela foi ferida, machucada a videira. Ou quando ela já está bem velha. E ela precisa ser podada para renovar e continuar dando frutos. Ela fornece o equilíbrio que muitas vezes foi perdido na produção pela idade, foi perdido pelas frustrações. Sabe o que isso nos mostra? Que na nossa caminhada de fé, nós vamos nos frustrar. Na nossa caminhada de fé, a idade vai chegar. Na nossa caminhada de fé, nós vamos nos machucar. Mas, mesmo nessas circunstâncias, o Pai quer nos podar. Porque não é o fim, é só o processo. E olha que interessante é que os galhos que são cortados nessa poda são os galhos cegos. E muitas vezes na nossa caminhada de fé nós estamos cegos. A falta de perdão nos cega. As perdas nos cegam. Tem pessoas que às vezes perdem algo. E eu não posso aqui medir a dor de alguém que perdeu um ente querido. Mas mesmo com as perdas da nossa vida,
independente de quanto nós amamos, Deus ele deseja que nós continuamos. E Ele deseja vir com a poda nesses momentos de dor, para que nós venhamos a continuar avançando e não sejamos consumidos pelaquilo que nós passamos. E em Marcos capítulo 11, em determinado momento, Jesus ele está ali, ele fala o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Assim eu e você. Muitas vezes nós temos a aparência de algo, mas interiormente nós não estamos produzindo frutos. Muitas vezes nós temos a aparência dos ramos de uma videira. Muitas vezes nós temos a aparência de algo belo, mas que por dentro está morto. Davi falava: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Será que nessa manhã eu e você podemos fazer essa oração? De pedir para Cristo nos sondar, vasculhar o nosso coração, nos mostrar em que fase nós estamos. Porque quando uma igreja se move para a mudança e para receber a poda de Cristo, de Deus, através do Pai, quando uma igreja se move para isso, muda. Nós como igreja queremos ver frutos, sim. O fruto não é o prédio que nós vamos estar. O fruto não é a estrutura que nós vamos ter. O fruto não é os talentos que virão. Nada disso é fruto. O fruto é a sua família ser transformada dentro da sua casa. O fruto é os seus filhos adorarem a Deus dentro da sua casa. O fruto é uma geração que ama a Deus acima de todas as coisas. O fruto é aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que cometia coisas ilícitas não comete mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Esse é o fruto. O fruto não é eu e você chegarmos aqui no domingo de manhã bonitinhos, cheirosos, e isso é bom, porque isso mostra que nós queremos dar o nosso melhor para Deus, e nós devemos fazer. Porque se tem uma coisa que tem se perdido nessa geração e no nosso tempo, é reverência pelo Rei dos Reis. Nós não temos mais visto uma geração que é reverente, que entende aonde está e na presença de quem está. Humanamente, quando se chega na presença do Rei, existe todo um protocolo. Nós não precisamos ser assim, porque Deus, nosso Pai, Ele é Pai também. Ele é um Pai, e quando é Pai, nós temos acesso à geladeira. Só que Ele tem que ser honrado. Ele tem que estar no lugar que Ele está no trono. Então nós precisamos nos levantar como igreja. E 2 Crônicas, para terminar, 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se diz ser cristão, que se diz que produz frutos dignos de arrependimento, se humilhar, orar, buscar, se converter, mudar de direção dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Se coloque em pé. Deus quer sarar a sua casa. Deus quer sarar a sua família. Deus quer sarar o seu relacionamento. Deus quer sarar a sua vida ministerial. Porque eu quero dizer, tem gente que morreu ministerialmente pela poda feita por homens. E tem muita gente que precisa de um renovo no seu ministério. Tem muita gente que precisa sair da caixa, porque foi bitolado no seu ministério. Bitolado por mão humana, não pela liberdade que há em Cristo.